Peraí que eu preciso pegar a notícia que não tava no jeito. Eu sou o Evandro Xoxinho, @minxoxinho no Instagram, estou aqui com o Esbole, o @esbole no Instagram, e temos, claro, o nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. E hoje vamos comentar sobre os eventos do dia 5 de setembro de 2025 até o dia 12 de setembro de 2025. Nessa semana, ex-candidato a vereador de Cascavel e organizador do Ginroll é preso acusado de cometer crimes sexuais contra menores. Primeira turma do STF tem maioria para condenar Bolsonaro por todos os crimes da trama golpista. Prefeitura de Cascavel cancela evento Ginroll após prisão de organizador por crimes contra menores. E aí, Esbole, mais uma semana? Mais uma semana, Xuxinha, uma semana aí cheia de coisas. Pô, tem gente aí com vitórias, com derrotas, com a derrota que ele não participou diretamente, com vitórias de aprovações de coisas por aí, com chegada de vários itens para a preparação das futuras chegadas aqui nas residências, de leituras que talvez a pessoa queira ser surpreendida com as novidades que venham dessas leituras, com coisas que são novidades para alguns, mas não novidades, né, para outros, com retornos de quem estava falecido aí nos eletrônicos e meio que isso, e alguns estresses também pelo caminho, né, que faz parte aí das nossas semanas. Com certeza, então não vamos perder tempo, porque a semana tá recheada, pelo menos a minha. Então, conta aí pra mim o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, bora lá então. Cara, minha semana aí, as aulas, né, ritmo normal, né, entra naquele frenesi de tem tanta coisa pra fazer que você tenta não pensar a respeito. Então, pra dizer um resumo da coisa toda foram minhas aulas, tranquilas ali, ministrei elas certinho e como eu costumo falar com outros professores que me perguntam, já acostumou com a rotina, não sei o que, eu falei, cara, eu tento não pensar muito a respeito, porque senão eu entro em parafuso, né, porque é tanta aula, são 7 matérias simultâneas que eu tenho que dar aula aqui, preparar, que eu simplesmente vou seguindo o fluxo e tento não pensar a respeito. Até agora tem dado certo, até agora eu consegui dar todas as aulas, né, nunca cheguei no dia e, meu Deus, não tenho o que falar hoje, então tá sempre nesse caos que, como eu falei, eu tento não pensar a respeito, porque senão eu enlouqueço. Minha academia, né, nessa semana eu consegui 2 vezes, né, torcendo pra daqui a pouquinho eu conseguir a 3ª vez na semana. Nos outros dias eu não consigo, porque é sempre esse caos, né, de ter muita coisa pra fazer, então eu tenho que sacrificar alguma coisa pra dar tempo e conseguir fazer tudo que eu tenho que entregar na universidade, né. Aí o meu monitor que eu tinha mencionado na semana passada, que tinha morrido aqui a conexão no computador, aparentemente parece que é a porta HDMI aqui que não tá funcionando na hora que conecta com o notebook. Porque ele tem uma entrada... Aí é papo de nerd, foi mal aí o ouvinte que não é tão familiarizado com as coisas, mas eu vou relatar porque sim, né? Tem uma porta USB-C que eu tenho um hub de conexões ali. Então nessa porta USB-C eu conecto o negocinho que ele abre várias outras portas e nesse hubzinho tem uma entrada HDMI também. Aí eu pluguei o HDMI ali e funcionou, né? Então, aparentemente é um negócio que a porta USB, a porta HDMI do notebook, sei lá, se tá dando algum conflito, né? Que daí parou de funcionar. Vou acompanhando com essas atualizações de Windows se uma hora a coisa ressuscita e tal. Mas, a princípio, ali tá funcionando e segue o jogo na base da gambiarra. Também, né, como eu tô aqui, né, no meu relato semanal, né? Tá chegando mais coisa dos gatos aqui, né? Para casa, instalamos, né, a rede de proteção, né, nas janelas, sacadas e tal, faz uns 2 dias. Então, assim, estamos no meio do mês, algo que eu tinha, né, estimado é coisa de na última semana, né, agora de setembro, que devem chegar os filhotinhos aqui. Então tá já basicamente tudo acertado. Falta, né, alguns cacarecos que vai comprando pela internet e vão chegando esporadicamente por aqui. E já quase no fim de tudo, era o que seria a minha reflexão. Eu li o 2º e o 3º livros do Harry Potter essa semana, né, o Prisioneiro de Azkaban e a Câmara Secreta, né? Na verdade é invertido, né? Câmara Secreta 2º e Prisioneiro de Azkaban 3º essa semana. Eu já comecei, né, o Cálice de Fogo. Eu tinha a possibilidade de reflexão daqui, falando uma coisa sobre... Eu já conheci a história, mas eu estar aberto a ser surpreendido, né? Porque
os filmes são uma adaptação, então alguma coisa sempre vai ficar de fora e eu fico sempre nessa expectativa de descobrir o que tem de novo pra mim nesses livros. Mas eu acho que eu não vou falar sobre isso porque ontem acabou acontecendo o último evento, né, digamos assim, do meu relato, que foi um artigo, né, meu ali que foi aprovado no SEMEAD, né, um evento da USP, e é um artigo em parceria, né, com uma ex-orientada minha, né, ou melhor, ex-orientada não, ela é orientada, ex-orientanda, né, minha da graduação lá em Beltrão. Já participou por aqui do programa mandando feedback, já fez parte de uma reflexão minha, né, que foi ela que tinha me dado uma cesta de ingredientes culinários, né, uns meses atrás. E aí eu vou falar um pouco sobre esse artigo daqui a pouquinho, o que ele tá gerando de pensamentos, mas não antes de Evandro Xuxim contar pra gente como foi essa semana recheada de acontecimentos, por gentileza. Vamos lá, cara. Minha semana, então, começando cronologicamente, inicio ela na sexta, na verdade. Sexta-feira eu ia até Toledo, né, mais ou menos uns 40 minutos de Cascavel, para jogar o torneio do TUT, que é a Taça Interatléticas de Toledo, alguma coisa, Taça Universitária de Toledo, alguma coisa nesse sentido. E aí, basicamente, 4 pessoas iriam comigo, né, a gente iria em 5 no carro. Então, basicamente, metade do time titular, pelo menos, né, tava ali comigo, né, era eu, titular, mais o levantador e capitão, né, talvez o principal jogador do time, mais o oposto e mais outros 2 reservas. Cara, foi uma viagem muito atribulada, porque tivemos que esperar ali até perto. A gente saiu de Cascavel, a gente saiu, na verdade, do trabalho do capitão do time, do melhor jogador, perto das 7 horas, ali faltando uns 7 minutos para 7 horas. E a questão é que o nosso jogo estava marcado exatamente para 7 horas. Né? A gente conseguiria pedir ali que foi o que a gente fez, inclusive, pedir uma prorrogação do início do jogo de 30 minutos. Então eu tinha menos de 30 minutos para sair, menos de 40 minutos para sair da cidade, né, de dentro de Cascavel, para chegar até o local do jogo. E isso talvez não fosse tão problemático se a gente tivesse o tempo limpo, se tivesse tudo tranquilo, tudo na boa. O problema é que choveu muito durante o dia, estava com tempo frio, estava nublado e com neblina. Então, assim, cara, a estrada tava horrorosa, assim, horrorosa. Não dava pra acelerar muito, sabe? Pista super molhada e tal. Então, eu lembro que eu fui, assim, super focado, ainda mais eu, né, que tenho o ceratocone, é ruim pra enxergar, ou é ruim pra enxergar quando vem uma luz na direção contrária, né? Ou seja, quando vem carro da outra pista que tá com luz, cara, eu fico cego momentaneamente, né? Então, assim, é super arriscado pra mim dirigir na BR à noite, ainda mais com um prazo tão curto pra chegar, né? Eu teria que fazer o trajeto ali em menos tempo do que convencionalmente se leva, e ainda atrelado com a pista molhada, com a neblina e tudo mais. No final das contas, a gente chegou ali, cara, 7h28, assim, 7h29. Eu lembro que eu estacionei o carro, assim, mais próximo possível coloquei, né, não cheguei nem a estacionar, né, eu só parei o carro bem próximo da quadra e todos eles desceram pra gente não perder de WO, desceram correndo e foram lá entrar. Aí eu dei ré, fui procurar. Eu lembro que eu olhei no relógio e falei, nossa, 7h31, espero que eles já estejam aquecendo e tal, estejam todos prontos. Aí eu entrei, cara, eu não consegui aquecer, não consegui alongar, assim, eu cheguei, já tava gritando 1, 2, 3, Zebrão, vamos começar o jogo. Aí eu só entrei, né, eu sou como segundo central, então eu gosto de começar no banco pra ir vendo o jogo, pra sentindo ele antes de entrar, e aí foi o tempo que eu usei pra basicamente dar uma aquecida e uma alongada, né. Curiosamente, teve jogador do nosso time que não chegou nem a suar, assim, a gente ganhou de 2-0, foi uma vitória bem, bem tranquila, bem fácil, a gente conseguiu colocar os reservas pra jogar também, enfim, foi legal, nesse sentido, assim, foi bem legal. Aí, no sábado, né, a gente estaria classificado, então, pra jogar no sábado, e aí as meninas lá da organização falaram, ó, fiquem tranquilos, o jogo de vocês é na parte da tarde, e vai ser provavelmente às 4 horas. Falei, suave, né? Porque eu tinha compromisso. Inclusive, já tinha mandado mensagem, assim, uma semana antes, falando, ó, gente, tranquilo, sexta-feira eu consigo, levo todo mundo, blá, blá. Só que no sábado eu tenho um compromisso até umas 2 horas, né? Por quê? Porque tinha o aniversário de 5 anos da escola da Tati, né? Ela e a sócia fizeram um almoço num restaurante chique lá. E aí, né, eu tava participando, enfim. Daí a gente fez o pedido. Eu lembro que eu fiz o pedido ali, era 1 hora já da tarde, assim, quando a gente fez o pedido. O
garçom falou, então beleza, né? Já trago pra vocês. E aí eu olhei o celular e vi a mensagem, né? Tipo, meninos, o jogo de vocês vai ser às 2. Aí eu falei, putz, fudeu, né? Porque eu não consigo chegar, né? Eu ainda nem almocei, acabei de fazer o pedido, sabe? Aí já mandei mensagem, falei, gente, não vai dar. Daí eu marquei a mensagem que eu tinha mandado na semana anterior. Falei, até as 2 eu não consigo sair daqui. E aí, enfim, aí foi um caos e tal. Porque daí, cara, virou um monte de gente reclamando, né? Falando assim, como assim? Muito rápido. E aí, tipo, a gente só obedece ré, enfim, assim, né? Foi tipo assim, eu até mandei mensagem pra falar, gente, eu entendo que não é culpa de vocês da Atlética, né? Da organização da Atlética, mas... Porra, esse pessoal do torneio tá de sacanagem, né? Porque a gente já quase perdeu o outro jogo de WO. E aí esse a gente também já tava na iminência de perder de WO porque eu não conseguiria ir, não conseguiria levar. Aí por sorte, o treinador, na verdade, né? Que ele não foi na sexta, ele conseguiria ir no sábado. Então ele pegou o carro dele e deu carona pra todo mundo. Chegaram lá também, tipo, nossa, na verdade acho que já tinha, nesse jogo em específico, já tinha começado o jogo. E aí eles chegaram. Enfim, perderam de 2-0, né? Eu acabei não indo, porque, porra, eu tinha avisado, não ia ter como. E aí a gente perdeu de 2-0, eu não sei como é que foi o jogo, o pessoal não comentou muito sobre, assim, ficou um clima meio chato, assim, aparentemente, sabe? E aí não rolou. Aí, no sábado, né, a gente teve... O almoço tava bem gostoso e tal, tava bem de boa. Depois disso, né, como eu já tinha perdido o jogo, né, a Tati falou, vamos lá na escola com a gente, né, porque daí ia ter uma sessão de fotos lá. Falei, vamos lá e tal. Aí eu fui, ajudei a carregar algumas coisas, etc. Fomos lá, chegamos e tal, tiramos umas fotinhas, né, eu tirei umas fotos com a Tati, quem tava tirando as fotos é a Roberta, minha cunhada, né. E aí foi de boa, assim, foi sossegado e tal. Daí, né, acabou a sessão de fotos, eu falei, vou ver se eu consigo me encaixar lá no jogo que eu sempre jogo no sábado à tarde. Cheguei lá, não deu, tava com a lista cheia, eu falei, não, de boa, então eu vou... Ela, não, mas dá pra encaixar você no próximo. Eu falei, não, vou jogar uma partida só, não vale nem a pena me trocar, sabe? Aí, uma partida de 5 minutos, de 5 minutos não, né, de uns 15 minutos, eu falei, deixa quieto, vou trabalhar, porque eu tenho coisa pra comprar pro hotel, então eu vou no mercado. Aí fui no mercado, comprei umas coisas, inclusive pra fazer um bolo, porque eu tava afim de fazer um bolo, porque eu comprei um bowl grandão, assim, e eu queria testar. Fiz bolo, tava bem gostoso, show de bola. Aí no sábado à noite eu tô tentando pensar o que a gente fez, o que eu e a Tati fizemos. Eu acho que nós ficamos em casa mesmo. Eu acho que sim. Acho que sim. Ficamos em casa. E acho que no domingo também. Eu acho que o pai dela tava em Ponta Grossa. E aí a gente não fez nada. E aí acabamos ficando em casa mesmo. Que daí a gente fez isso. A gente fez uma costelinha assada e tal. Tava bem gostosa. Eu acertei bem certinho o ponto da pururuca ali. Ficou uma delícia. E aí, domingão foi mais caseiro e tal. A gente assistiu a final do MasterChef, assistimos outras coisinhas. Eu aproveitei que ela tinha que trabalhar também no domingo ali, aproveitei e assisti uma série que estava atrasada, né, do Pacificador, que eu tô acompanhando semanalmente. E aí, segunda-feira começa todo o caos na minha vida, porque a funcionária que eu tinha contratado não foi trabalhar na segunda, aí ela não foi trabalhar na terça, ela não foi trabalhar na quarta. Eu falei, olha, infelizmente assim não dá, né? Por mais que ela tenha justificado posteriormente, eu falei, a questão é que você tem que me avisar, eu tenho que estar sabendo, né? Não adianta você me avisar depois que passou do horário, porque assim, eu sei que você não veio, né? Enfim, e aí não deu certo, cancelei. E fiquei na correria ali pra contratar outra pessoa e tal, consegui, fiz uma entrevista na sexta, já chamei pra trabalhar na segunda e tal, né, que é filha de uma das funcionárias, então assim, teoricamente já tem uma confiança um pouco mais estabelecida, e aí vai começar na segunda e tô ansioso na iminência do que vai acontecer. Aí fizemos uma festa, entre aspas, de despedida, né? Foi mais uma comemoração com um bolinho e refrigerante da despedida dessa funcionária, né? Ontem, sexta-feira, foi o último dia dela, o que também quer dizer que semana que vem eu que vou ter que treinar a funcionária nova e basicamente isso se traduz em vou ter que perder uma semana de aula no mínimo, assim, né? Uma semana de aula eu vou ter que ficar ali pra ajudar ela e tal, pra não ter problemas e ter que me virar nos 30, digamos assim, vou ter que perder estágio, paciência, assim, vai ser o jeito. Essa semana eu ainda consegui ir todos os dias na academia. Ontem, o lado positivo de semana passada, ou no caso essa semana, né, durante essa semana, é que eu só tive aula basicamente na segunda, foi só para fazer uns cartazezinhos, assim, nem foi uma aula. Terça-feira daí também teve um evento lá, daí era um evento sobre gestão de carreira, assim, uma parada que eu fiquei, nossa, vai tomar no cu, sabe? O que a psicologia tá fazendo aqui? É justamente crítico essa ideia, enfim, daí saí, vazei, daí não teve aula, na quarta teve a primeira aula, a segunda
foi pra terminar esse trabalhinho que a gente tinha começado na segunda, mas a gente já tinha terminado, né? Os cartazezinhos, blá blá blá. Fomos embora. Quinta não teve aula porque teve um evento lá que era pra ganhar horas. Eu já tenho minhas horas completas, então eu falei, foda-se essa merda. Sexta-feira também só ia ter uma aula, eu falei, foda-se essa merda. Foram só, 4 pessoas na aula também. Enfim, resumo da ópera foi que, basicamente, eu quase que não tive aula essa semana, assim. Não tive conteúdo, de fato. Atendi na monitoria, foi mais uma pessoa lá na monitoria, ser atendido e tal. Cara, e isso encerra a semana com sexta-feira, ontem, em que eu fiz hambúrguer pela primeira vez pra Tati, assim. Eu nunca tinha feito pra ela. Eu falei, nossa, é verdade, né? Eu nunca fiz e tal. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco, no meu momento de reflexão. Porque agora eu vou passar a bola pra você, amigo Sbole, fazer a sua. Opa, então farei a partir de agora. Cara, então, o que eu fiquei pensando sobre uma possibilidade de trazer aqui de reflexão e tal, decorrente dessa aprovação de ontem de um artigo no SEMEAD, né, evento lá da USP. Assim, o mesmo evento, ele pode significar coisas diferentes, né, para pessoas diferentes ali, dependendo de uma série de coisas que existem ali naquele entorno. Então, por exemplo, pra mim, já é um tanto familiar, né? Pra mim é uma coisa, assim, que eu já tenho alguns artigos publicados por aí, e eu não sou nenhum grande pesquisador e tudo mais, ultra produtivo, não, mas eu já tenho alguns artigos aí na bagagem. E aí, pô, maneiro, mais um pra conta, fico feliz, né, porque tô no meio acadêmico, e tô no estágio probatório também, né, no meu concurso, e isso daí vai demonstrando, né, a minha produtividade, vai me dando esses elementos todos pra, né, ficar tudo tranquilo ali, né, conseguir estabilidade, e conseguir depois as progressões na carreira. Faz parte agora do jogo que eu tô inserido agora de uma maneira, podemos dizer, mais definitiva, né. Eu tenho que fazer isso, já é uma coisa que eu tive essas experiências já em algumas outras oportunidades e massa, né? Beleza, é um tanto já familiar pra mim isso. Fico feliz, mas nada de novo, digamos assim. Agora, pra essa outra pessoa, né, a minha coautora, né, nesse artigo, já é uma coisa diferente, imagino. Eu não olhei lattes dela, não me lembro, né, de alguma conversa nesse sentido, perguntando se ela já tem outros artigos publicados. Mas eu acho que não é uma experiência tão recorrente assim na vida dela. Talvez seja a primeira vez, talvez seja uma das poucas vezes que tem ali que ela tá passando por isso, né? E aí, eu mandei, né? Ontem eu tava na Unicentro, esperando dar meu horário pra ir pra sala, e era ontem o dia pra sair esse resultado. Eu tava o dia inteiro meio que atualizando pra ver se tinha surgido alguma coisa, mas nada. Aí, antes de ir pra aula, deixa eu ver mais uma vez aqui. Aí tinha saído. Eu peguei, né, aí tirei o print, mandei, né, pra ela, né, no Instagram, e, pô, né, falei, né, sextou, porra, parabéns e tal. Daí ela falou, nossa, que chique, nossa, vou até mandar pra minha mãe. E eu fiquei pensando, pô, um negócio que pra mim já tá com essa rotina, digamos assim, né, essa familiaridade já, pra outra pessoa é um negócio que talvez dê algum impacto futuro nela, não sei, né? Quais serão os possíveis impactos disso, né? Talvez inspire a Isa, né? Essa minha orientada a fazer novas pesquisas, porque é um artigo que foi derivado da monografia dela. E aí eu fiz todo o trabalho de adaptar, né? Peguei a monografia e transformei ela num texto de sei lá quantas páginas para fazer caber num formato de artigo, cortando umas coisas, incluindo outras, e aí ficou, né? Me coloquei como segundo autor, né? Porque a pesquisa, no fim das contas, foi dela, foi o trabalho dela, então eu acho que seria de bom tom eu me colocar como segundo autor, né? Nesse caso que eu acabei trabalhando ali. E aí, talvez inspire a fazer uma especialização, talvez inspire, quem sabe, um dia fazer um mestrado, talvez faça ela se interessar mais por meio científico, não sei o que pode acabar surgindo. E é bacana, né? Ela, né, quando tava com as orientações, quando teve a defesa dela, ela foi muito elogiada, e ela falou, pô, você tava lá sempre, às vezes, dando umas cobradas, e parecia, às vezes, umas implicâncias da minha parte, e na banca foi super elogiado, o trabalho agora se demonstra, né, também super válido do ponto de vista que um artigo, um evento científico, né, atestou, mais uma vez, a validade dele. E, né, eu acho bacana. Não sei ainda o que pode vir pela frente, mas talvez seja um ponto de virada na vida da pessoa. Talvez sim, talvez não. Mas, né, eu fiquei com isso na cabeça, de que pra mim ressoou de uma forma, e talvez pra essa outra pessoa tenha significado, talvez, uma
uma possibilidade futura de outros artigos pra frente, ou sei lá, alguma coisa que venha por aí. Bom, com certeza só descobriremos isso no futuro. Exato. Dependendo se ela mandar um feedback contando como tá sendo esses desdobramentos. O fato é que talvez não seja algo que vai acontecer de tão imediato, né? Mas o fato é que algum impacto gera, né? Que seja essa alegria momentânea, tipo, legal, foi legal e tal. Uhum. Essa época que eu escrevi artigo científico, sabe? Agora, sei lá, agora eu gosto da pirueta, é isso, alegria. Uhum. Então, mas é curioso o quanto eu acho que isso reforça, ou pelo menos mostra, o quanto a figura de um bom professor pode fazer a diferença, sabe? É uma profissão claramente desvalorizada, né? Questão monetária, questão até acho que de respeito, principalmente de um movimento recente, assim, né? De demonizar o professor como se fosse um doutrinador, o cara que vai, transformar a ideologia do aluno. E o fato é, cara, a gente nem eu tô me colocando como professor, mas o fato que nem professor e nem a gente, de uma forma geral, tem tanto poder assim, sabe? Essa questão de, a gente vai, vou controlar essa pessoa, sabe? Geralmente acontece com pessoas que estão em uma situação ou vulnerável, ou passando por dificuldades, enfim, né? A gente não tem tanto poder assim. O que, no final das contas, depende da pessoa, né? Você pode fazer 1000 sugestões, pode fazer 1000 coisas, mas o fato é, se a pessoa não quiser, né? Tipo assim, ela não vai, e foda-se. Essa eu acho que é a grande moral da história. Mas fico feliz que pelo menos você está guiando aí os seus orientandos, os seus alunos, para um caminho que, pelo menos da nossa parte, né, do nosso ponto de vista, eu acho muito frutífero e muito honrável. Exatamente. Espero contribuir positivamente, mas eu preciso que você agora contribua também positivamente para esse programa com a sua reflexão da semana. Vamos lá, cara. Reflexão rapidinho, então, que a gente tá com o tempo estourando. Basicamente foi sobre o ter feito o hambúrguer pra Tati. Desde que a gente se conheceu, né? A gente até brinca que a gente faz quase como um mural, assim, das coisas que a gente já fez junto, né? A gente tem a fase do risoto, a gente teve a fase do cachorro-quente, a gente já fez tal coisa, fez isso, fez aquilo, blá, blá, blá. E aí, o hambúrguer, que teoricamente é um negócio fácil de fazer, a gente nunca tinha feito, assim, nunca tinha feito pra ela e tal, porque eu gosto de fazer o meu molhinho ali, que é o meu molho de cheddar com pepperoni, pimenta, dedo de moça, com calabresa, que fica um molho, particularmente das minhas receitas-chefe, assim, sabe? Que, cara, não tem erro, assim, não conheço ninguém que comeu e falou assim, nossa, coisa horrorosa. Falou, cara, sempre é muito elogiado e tal. Também não tem grande segredo, né? Afinal, é só cheddar com essas coisas, com esses embutidos. Mas, cara, é curioso o quanto o tempo passa, né? Porque aí eu comecei a pensar quando que foi a última vez que eu tinha feito isso. E eu não conseguia nem me recordar. Eu falei, cara, eu não lembro quando foi a última vez que eu fiz. E aí, enfim, riscamos mais essa da nossa relação, de coisas que faltavam ser apresentadas ou faltavam a gente fazer enquanto casal ali na parte gordinha, digamos assim, das refeições e do cozinhar. E o quanto também isso já tem uma diferença substancial, né? Porque geralmente eu costumava, né, na real, cozinhar muito sozinho, sabe? Então eu fazia tudo. Eu chegava, começava, blá, 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 e fazia tudo sozinho. E agora que tem a Tati na minha vida, é muito diferente. É assim, ela... Não, eu quero cozinhar junto. Eu tipo, não, pode... Não, eu vou cozinhar junto. E, cara, torna a experiência deveras mais fácil e muito mais gostosa, sabe? De fazer, assim. É muito... Eu, pelo menos, né? Essa é a minha perspectiva. O quanto cozinhar ficou ainda mais prazeroso. Antes já era, assim, mas com a presença dela é ainda melhor. Saquei. Eu acho que, assim, pode ser um complemento rápido, né? Não teria muito o que desenvolver a partir disso, mas eu acho que eu tentei escrever aqui de uma forma para ficar mais formulado no pensamento. Que é sobre, talvez a tua grande fala aí, seja sobre fazer coisas diferentes, sendo uma coisa que é sobre fazer coisas diferentes, por mais que sejam coisas comuns, por mais que sejam coisas já conhecidas, né? Então você falou, pô, eu já cozinho, já faço determinadas receitas, mas, né, eu nunca tinha essa experiência de ter alguém ali sempre junto, e isso ressignifica, isso transforma. Então acho que eu consigo somar, talvez com uma frase não tanto mais conceitual, tanto uma coisa assim que encapsula todo esse comentário, é sobre isso, né? Fazer coisas diferentes é sobre fazer coisas diferentes, por mais que elas sejam coisas comuns, banais, conhecidas já. Perfeito.
Bora pra sessão mais? Bora pra sessão mais. Então, sessão mais, teremos que ir de mais uma indicação ou de mais um feedback? Cara, hoje especificamente eu preciso aqui carregar as nossas redes de contato, nosso e-mail, Opa, tem um spam? É um spam válido ou não? Deixa eu ver... Carregando... Não é. É um spam de propaganda, assim, só falando... Masterchefs japoneses revelam o segredo do corte deles, né? Então é divulgação de faca, sei lá, uma parada... Facas Ginzo, sei lá, um negócio assim. Deixa eu ver no Instagram se tem alguma coisa. Boa tentativa, príncipe nigeriano, mas esse não vale. Deixa eu ver aqui se teve alguma coisa... Não temos aqui também... novidades, deixa eu ver na rede de comentários. E lá nós também não temos comentários. E aí deixa pra indicar alguma coisa. Você tem indicações, Mano Xoxin? Opa, deixa pra mim que eu tenho, sim senhor. Eu vou indicar pra vocês um documentário em formato de filme, né? Tem 1 hora e 34 minutos, que tá disponível na locadora vermelha e cujo título é Número Desconhecido, : Catfishing na Escola. É um filme agora, é um documentário recente aqui, né, de 2025, que basicamente tem a sinopse de mensagens vulgares e provocadoras invadem o celular de uma adolescente e seu namorado. De onde elas vêm e por quê? Esse documentário revela a verdade chocante. É uma série, assim... desculpa. É um filme que tem uma duração curta e com um final chocante, cara. Digo apenas isso. Acho que, assim, não tem muito o que dizer além de... Vale a pena dar uma conferida, assim. Tem, que nem eu disse, tem um plot twist no final de quem é a pessoa que tá mandando ou as pessoas que estão mandando isso, mas acho que vale a pena não comentar muito sobre, para que quem quer assistir dê uma chance. Eu até recomendei isso para minha professora, né, de contemporaneidade. A gente tá falando muito sobre personagens, identidade virtual e tal, e o quanto esse documentário mostra, assim... os segredos obscuros, digamos, de quem faz esse tipo de coisa. E como você falou que você não comentaria muito pra... né, não dar muito spoiler aí pra galera, eu também vou me reservar esse direito de não comentar, porque eu também não assisti. Então, fica aí a dica pro amigo ouvinte. Perfeito. Então, bora pros recadinhos finais? Bora, recadinhos. Então, se você quiser mandar um feedback e deixar a gente um pouquinho mais feliz, você pode mandar um e-mail no emaildasemana@gmail.com, repetindo, emaildasemana@gmail.com. Caso queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais pessoal, você tem a opção de mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin, é o meu mesmo, ou você tem o dele, que é @sbole. Se você não sabe para qual dos dois enviar, você pode colocar na roleta russa dos podcasters e mandar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. Ou ainda, se você quiser mandar aquela mensagem mais prática, você pode mandar direto pelos comentários do Spotify. O Spotify tem essa aba de comentários, que você pode comentar em qualquer um dos episódios, que a gente dá um jeito de visualizar e comentar aqui no nosso programinha. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né, aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente, isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais da nossa audiência e conhece um pouco mais da gente a cada semana. E aí também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando tanto assim do nosso programa, cogita daquela famosa piramidada e espalhe a palavra do Mais Uma Semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser outro episódio, pode ser um combinado de episódios, você pega e manda pra alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcast em geral, alguém que não conhece a propósito do nosso podcast em específico. Talvez a pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui e talvez ainda mais ela goste tanto que aí ela pega e manda uma mensagem pra cá. E uma vez que ela manda uma mensagem pra cá, cumprindo, né, os requisitos aqui, ela acaba pontuando no ranking 2025, mais uma semana de feedbacks, que não tem atualização hoje, porque não teve feedback, teve só uma divulgaçãozinha safada que não contou. Tudo que a gente tem no episódio de hoje ainda é só o nosso grande e maravilhoso tchau, tchau, é isso? É isso aí, tchau, tchau! Então, falou, tchau, tchau! Adeus.